Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência aí para as nossas aulas. Hoje a gente vai falar sobre sangue e como ele é produzido. Então, relembrando aqui o que eu falei na primeira aula, que o nosso corpo ele é composto por 4 tipos de tecido: o epitelial, conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então, os tecidos conjuntivos, eles são classificados em três partes. O propriamente dito, a gente viu em laboratório a imagem do tecido conjuntivo propriamente dito. Tem também de propriedades especiais e o de suporte, que é a cartilagem e osso, que a gente já checou também lá no laboratório as imagens de lâmina. Então, hoje a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo de propriedades especiais, que é o formador de sangue, que a gente se refere como sendo o hemocito poético. Então, a gente vai falar primeiramente sobre o sangue, algumas características gerais. Vamos falar bastante sobre os glóbulos sanguíneos e vamos falar sobre o plasma. Então, do que é composto o sangue? Ele leva aí essa denominação de que é composto de elementos figurados e plasma. O que são esses elementos figurados? São os glóbulos sanguíneos. Eles são os eritrócitos, que a gente conhece como hemácias ou glóbulos vermelhos, as plaquetas e os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são as células de defesa. Então, olhando nessa figura que foi colocada aí, quando a gente retira uma amostra de sangue e coloca num tubo, ele vai imediatamente começar o processo de coagulação. Então, esses tubos aí, quando a gente armazena sangue, eles têm que ser protegidos com um anticoagulante. Então, quando a gente vai fazer exame de sangue e eles colocam no tubinho a amostra de sangue removida, aquele tubinho é protegido com anticoagulante. Então, aí depois, quando é colocado numa centrífuga para fazer a separação das partes do sangue, ele fica com uma imagem do lado aí que está separada. Então, as hemácias ficam no fundo, em seguida vem a camada que tem os leucócitos, mas a maior parte é composta pelo plasma. Então, quais são as funções do sangue? A gente consegue aqui enumerar 4. A primeira é transportar oxigênio e gás carbônico. Essa é a função principal. Nós vamos ver mais detalhado sobre essa troca de gases com a célula hemácia e o transporte de oxigênio e gás carbônico quando a gente estiver estudando o sistema respiratório, que é a parte do segundo bimestre. A gente vai ver mais detalhado como acontece essa troca de gases com o sangue e o transporte do oxigênio e gás carbônico. A segunda função é transporte de nutrientes e metabólicos através do plasma. Esse transporte de nutrientes está se referindo a quando a gente faz nossa alimentação, o alimento passa pela parte digestiva de estômago e depois vai para o intestino. No intestino, o epitélio interno do intestino, ele absorve os nutrientes e esses nutrientes são jogados para a corrente sanguínea. E aí levados para onde é que quer que ele seja usado. Terceiro aí é o veículo distribuidor de hormônios, então a gente viu na aula de tecido epitelial que o tecido epitelial ele pode sofrer uma alteração e virar glândula. Então existem as glândulas exócrinas que elas jogam para fora o que elas estão produzindo, então glândula salivar, glândula de suor, elas jogam o produto delas para fora do corpo. E tem as glândulas endócrinas, que elas produzem os hormônios. Então elas jogam o produto delas para a corrente sanguínea, que são os hormônios. Então
a corrente sanguínea vai funcionar como um transporte dos hormônios. E por último aí também regula a distribuição de calor, o equilíbrio ácido básico e o equilíbrio osmótico dos tecidos. Então a primeira parte que a gente vai falar do sangue é o plasma. Ele é um fluido amarelo em que tem células contidas nele, que seriam as células do sangue, que a gente já citou, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, plaquetas também, e também tem um composto orgânico, que seriam proteínas. E as principais proteínas que estão contidas no plasma são albuminas, alfa, gama-globulina, lipoproteína. Essas duas últimas aí que estão grifadas, que são a protrombina e o fibrinogênio, eu tá grifada porque essas são as principais que estão envolvidas na coagulação. Então o plasma ele está muito envolvido na coagulação sanguínea. Ele que vai formar o coágulo para começar a cicatrização. E seguindo aí, a gente vai continuar falando então agora sobre os elementos figurados, que vão ser as hemácias, que a gente sabe agora que chamam eritrócitos, os leucócitos, que são as células brancas, e as plaquetas. Esses são denominados de elementos figurados. Então, os eritrócitos, que são as hemácias, eles são anucleados, eles não têm núcleos e eles têm um formato bicôncavo. E os eritrócitos, que são as hemácias, eles têm uma grande quantidade de hemoglobina. O que é a hemoglobina? É uma proteína que vai ser encarregada de fazer o transporte de oxigênio e gás carbônico. A hemoglobina é que faz a troca gasosa no pulmão. E aí, quando a gente tem uma baixa concentração dessa proteína, logo acontece a redução da oxigenação dos tecidos, porque carrega menos oxigênio. E isso faz com que leve a